estudo da imigração e suas consequências na sociedade de origem e de acolhimento levanta muitas questões na área das ciências sociais. É impossível abordar num só programa todas essas questões relacionadas com a imigração, pelo que vou usar os próximos programas para clarificar, tanto quanto possível, o processo global pelo qual os nossos imigrantes passaram ao emigrar. A imigração, desde sempre que faz parte da história do povo português. O Instituto Nacional de Estatística aponta para 4 milhões de portugueses espalhados pelos 5 continentes do globo. A imigração portuguesa tem algumas características próprias. Por exemplo, os portugueses que vivem noutros países têm tendência a se agruparem em áreas geográficas onde já existam outros portugueses. Este fenómeno é muito comum, por exemplo, nas comunidades portuguesas residentes nos Estados Unidos da América. Essas comunidades, para além de constituírem áreas geográficas importantes, também mantêm uma relação muito próxima com a terra de origem. A imigração portuguesa teve 2 fluxos principais, o europeu e o transoceânico. O movimento transoceânico teve como principal destino, numa primeira fase, o Brasil. A terra de Vera Cruz foi desde sempre um destino para muitos portugueses do continente e dos Açores. Atualmente, o número de portugueses no Brasil é de cerca de 550 mil. O outro destino mais procurado nesta imigração transoceânica tem sido a América do Norte, especialmente os Estados Unidos da América. Esta imigração deu-se em 3 vagas distintas e que abordarei em pormenor nos programas seguintes. Mas posso adiantar que a imigração nos Estados Unidos em 2010 contava com cerca de 1.400.000 portugueses e descendentes. No Canadá, no mesmo ano, a contagem apresenta-nos cerca de 411 mil portugueses a residirem em Montreal, Quebec, Toronto, Ottawa e Vancouver. A imigração para a Europa tem merecido a preferência dos portugueses do continente, o que se deve à proximidade ao país de origem. Segundo os dados disponíveis no site do Observatório da Imigração, residem em França cerca de 993 mil portugueses. Outros destinos europeus são a Espanha e o Reino Unido. No primeiro, na Espanha, os portugueses são cerca de 138 mil. Em 2012, enquanto no Reino Unido a estatística apontava para a existência de 163 mil portugueses e descendentes. A Alemanha conta com 166 mil portugueses. A imigração não é um processo fácil se atendermos às razões que estiveram na base dessa decisão. São, na sua maioria, razões económicas. A imigração açoriana data de finais do século XVIII, mas intensificou-se no século XX, devido às condições socioeconómicas sentidas na época, como era o caso da pobreza, o desejo de escaparem ao serviço militar, desastres naturais que ocorriam com frequência, como o caso de erupções vulcânicas, terremotos, a fome, a seca, entre outros fatores. Hoje, os Açores são também uma região de acolhimento de imigrantes. Residem atualmente na nossa região cerca de 15 mil cidadãos estrangeiros provenientes de 50 países diferentes. É sem dúvida um novo desafio para os Açores, a recepção destas pessoas que também vieram em busca de melhores condições de vida, tal como os nossos imigrantes um dia fizeram em outros países. É, pois, importante promover a sua integração, dando-lhes condições onde possam desenvolver o seu trabalho, cultura, educação e cidadania. Foi isso que fizeram os nossos emigrantes em outras paragens, pelo que não podemos fazer menos a quem vê na nossa região um começo, uma esperança. E termino com uma sugestão de leitura sobre a nossa imigração.
Trata-se do livro Emigração Açoriana, nos séculos XVIII e XX, da autoria de Luís Mendonça e José Ávila, para quem tiver curiosidade em conhecer um pouco mais da história da nossa imigração açoriana.